Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Bianca e estamos aqui no terceiro episódio da série Mãe Exausta, falando aqui com mães da vida real. E antes de iniciarmos, eu quero te convidar para acessar o nosso canal, ativar ali o sininho de notificações e se inscrever. Também entre nas nossas redes sociais e também estamos no Spotify e no Apple Podcast, nas plataformas de áudio. E hoje eu venho trazer uma amiga muito especial, pastora, esposa do pastor Johnny, mãe do Noah e da Vitória. Ela é pastora de adolescentes também e líder ali de louvor da TGM Church aqui de Lowell. Quero apresentar para vocês a pastora Viviane Ribeiro. Amiga, obrigada, meu amor, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Uma honra muito grande estar aqui. Amém. E eu fiquei assim, muito feliz com o convite. Ai, obrigada, meu amor. Nossa mãe de adolescente, gente. Mãe de adolescente. Então ela vai compartilhar um pouquinho com a gente essas dores e essas belezas dessa idade. Tenho 2. E além de ser mãe, né, amor, ainda é pastora de adolescentes, Sim, né? Eu sou mãe de adolescente, pastora de adolescente também. Então tá tudo ali. Meu amor, obrigada novamente. Queria começar, né, amor, falando aí, casou com quantos anos? Como é que foi esse início dessa vida, dessa maternidade? Bom, o ano do nosso casamento foi um ano muito marcante aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro que quando as Torres Gêmeas caíram, a gente estava indo para Framingham para arrumar a decoração do casamento. E eu me lembro que a gente estava a caminho e a rádio não passava nada. Porque tinha cortado os telefones, tinha cortado os canais de televisão e a gente estava de carro e não estava passando nada na rádio. E eu me casei no dia 28 de outubro de 2001 e as Torres Gêmeas caíram no dia 11 de setembro. Então foi meio que um caos aqui, na cidade que a gente mora não tinha nada mesmo de decoração, não tinham muitos brasileiros com essas habilidades, digamos assim. Lá em Nashua, que a gente morava. E a gente saía de Nashua para Framingham para planejar o casamento, para deixar tudo certinho. E foi assim, foi trabalhoso, porque não tinha nada por perto, a gente não conhecia ninguém que fizesse. Somente em Framingham, onde que tem maior número de brasileiros, acho que hoje ainda tem. Mas foi lá que nós fomos, e foi em 2001. E daí depois casaram, tarará, esperaram quanto tempo, foi planejado? Os filhos, não foi? Veio assim de surpresa? Como é que foi? Foi planejado, sim. A Vitória veio... A gente decidiu assim, vamos ter um filho? Vamos! Aí, com 2 meses, eu estava grávida. Nossa! Com 2 meses. Casou 2 meses depois? Não, nós ficamos 3 anos casados, sem filho, sem nada. Aí, um belo dia, a gente decidiu assim, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Começar esse mandamento, né, de procriar. Foi. E eu me lembro direitinho que nós fomos na farmácia, foi no Thanksgiving. Nós pegamos o resultado da farmácia. E a gente ficou muito feliz. Era aquele de 3 minutos ainda, a gente tem muito tempo isso. Amor, e vocês queriam, né, como você falou, mas nessa época tu trabalhava, tu sabia como que tu ia gerir mesmo, né, aquele momento, como é que ia ser tua maternidade? Tu já tinha uma noção disso ou foi mais assim no impulso? Foi no impulso. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia. Todo mundo que eu converso tem assim... eu tive uma irmã mais nova que eu cuidei, um sobrinho, um primo. Eu não tive ninguém. Ninguém assim pra eu... Eu sou filha única, né? Então, eu não tive ninguém assim pra... eu troquei a fralda de alguém. Ou eu... passei esse cuidado, tive essa experiência, mas eu não tive. Então foi assim, nasceu um filho, nasceu uma mãe. Eu acho que foi meio assim, sabe? E foi uma experiência muito nova. E tu tinha quantos anos, amor? Tu lembra quando ela nasceu? 23? 3 anos depois que tu casou. 23, eu creio.
23 anos. E vocês já eram cristãos? Já. Uhum. Então tu pensou assim, como é que nós vamos criar a Vitória dentro dos princípios e valores cristãos? Sim, nós viemos para cá, a gente se batizou aqui na mesma igreja, nós viemos para cá, eu não era cristã no Brasil, então nós viemos para cá, nós nos convertemos aqui, a gente frequentava, a gente era amigo do evangelho, digamos assim, né? A gente era amigo do evangelho e converter mesmo, a gente se converteu aqui. Nós nos casamos nessa igreja, nós nos batizamos na mesma igreja, apresentamos os nossos 2 filhos na mesma igreja e a Vitória foi batizada nessa mesma igreja. Então foi assim, nós viemos do Brasil, não cristão, e nós, né, batizamos aqui e casamos aqui. Amor, e nesse tempo a tua questão com o trabalho, como é que era? Quando tu teve a Vitória? Eu trabalhava. Bastante. Trabalhávamos bastante. Ali, desde o início, ali, eu me lembro que poucos dias antes da Vitória nascer, poucos dias não, um dia antes da Vitória nascer, que a Vitória nasceu no dia 1º de janeiro. Então, no dia 31, a gente limpava restaurante. Então, eu me lembro que eu não tinha como colocar o Vecchio de costas nas costas mais. Então, eu chutando ele, enquanto meu marido ia fazendo a cozinha, eu fazia o banheiro e o salão do restaurante. Então, às vezes, ele fazia 2, 3 restaurantes numa noite, além de eu trabalhar numa fábrica. A gente saía, limpava o restaurante, depois limpava uma pizzaria, depois limpava um galpão de caminhão, uma coisa assim. Chegava em casa às 6 horas da manhã e ia. Amor, e algum tempo, algum momento, tipo assim, o que eu fiz engravidar agora? Tu teve esse pensamento sincera? Não tive. Foi assim, vamos ter um filho? Vamos. Aí logo já veio a Vitória. Daí ela nasceu dia 1º de janeiro, aí na virada. Nasceu dia 1º de janeiro, com 41 semanas e meia. Eu tive que ficar esperando. E o medo que deu foi porque ela não nascia, eu não tinha contração nenhuma, tinha aquelas contrações de treinamento. Aquelas contrações, mas ter a contração mesmo não tinha. E dilatação, assim, não, né? nada. E eu tinha que ir no médico, assim, 2 vezes na semana, porque já tinha passado 39 semanas, então a médica quis me deixar mais perto. E eu peguei um livro que estava do lado, e eu esperando lá, quase faltando uns 2 dias para ela nascer, né? Eu não sabia que dia que ela ia nascer. Eu abri o livro e estava assim, crianças que nascem com defeito. Aí eu comecei a passar aquele, aí começou a me dar aquele desespero, aquela ansiedade, por que minha filha não nasce, e eu comecei a desesperar. Aí a médica falou assim, não fica calma, isso não vai acontecer, foi me acalmando, sabe? E ela falou assim, nós vamos induzir o parto, já que ela não nasceu até hoje, nós vamos induzir o parto. Aí ela falou, vamos esperar passar o ano novo e você vem no dia 2 e nós vamos induzir o parto. E no dia 31, deu meia-noite, minha bolsa estourou. Nossa! Ela, para Vitória, ia ser a primeiro bebê de 2004. Primeiro bebê a nascer na cidade de Nacho, em 2004. Aí ela foi nascer, a gente esperou tudo, né, dilatação, tá tudo ali, tá tudo certinho para ela nascer de parto normal, porque a primeira criança, ela, antigamente, eu não sei como é que é agora, era assim, era parto normal, não interessava, era parto normal, até que tivesse algum risco de vida, né, ou para mim ou para a criança. Eu fiquei 19 horas em trabalho de parto, esperando para ter... Com a bolsa estourada. Esperando para ter a Vitória e não tinha contração, não tinha dilatação, não tinha nada. Isso já era, eu comecei a fazer o pushing, já era umas 4h30, 5 horas da tarde, quando a médica entrou no quarto, do dia 1º. E eu dei entrada no hospital 1 e pouco da manhã. Aí ela falou assim, nós tentamos, não conseguiu, a Vitória na contração, ela saiu da posição. Aí a médica falou para mim assim, olha, nós vamos ter que fazer cesárea porque ela saiu da posição, você já tá aqui há muitas horas, você já tá muito estressada, a criança também, então nós vamos, com 15 minutinhos ela nasceu. Mas ela não foi o primeiro bebê de 2004. Ô, Vitória! Não foi. Não fique chateada com isso. Meu amor, e o Johnny ficou lá do teu lado? Ficou. Ele teve um pouco de medo, né? Acho que todo pai, né, fica bem apreensivo quando vai ter a criança. E ele falou assim, eu vou filmar.
né? Tava todo empolgado, todo feliz que vai filmar. Só que ele começou a passar mal. Meu pai foi assim também. Ele passou mal e não aguentou mais. O meu pai disse pra mãe também, vou filmar o parto do meu irmão, né? Porque eu já sou um pouquinho mais velha. Então, o parto do meu irmão, a mãe disse que chegou lá, o médico com a câmera na mão. Ele falou assim, pai eu não tô deu sentindo conta. bem, é assim mesmo. Ô, amor, e tu tinha uma rede de apoio na época? Algum familiar que contigo quando a Vitória nasceu? Não tive ninguém. Eu vim sozinha, Uhum. né? Só tinha a família do Johnny e o Johnny no caso, mas eu não tive ninguém, assim. Tinha o pessoal da igreja, as irmãs da igreja. Mas, como você sabe, todo mundo trabalha muito aqui, né? Então, é difícil você dar a não ser que seja uma pessoa, assim, separada somente para aquilo, aí sim ela vai estar ali no hospital. Às vezes, amigas mais bem chegadas, né? E eu tinha, 4 anos que eu estava aqui, 5 anos que eu estava aqui. Foi quando eu tive a Vitória, mas foi aí que a minha ficha caiu, quando ela nasceu. Uhum. Falei, o que eu fiz? Eu não dou conta de mim, eu tenho que dar conta de uma criança. Eu não sabia, né, o que estava me esperando, aí me bateu o medo, o desespero, quando ela nasceu. E eu tive, sim, depressão pós-parto da Vitória, tive que ser medicada. Uhum. Eu perdi muita consulta médica, eu não sabia, minha vida virou assim, de cabeça para baixo. Eu não sabia, eu tinha que dar conta da casa, eu tinha que dar conta da criança, eu não sabia muito bem, nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. Então foi meio que um instinto ali, né? Uhum. Não tinha nenhum tutorial pra gente assistir Pela ali. época, né? E eu continuava trabalhando, eu tive 12 semanas de licença maternidade naquela época e eu saí com a esperança dela nascer assim, bem pertinho, né? De quando eu tirei minha licença, mas ela não nasceu. Então, eu perdi aquelas semanas com ela. Uhum. Então, ela foi para babar muito cedinho. Eu tive que deixar ela ir para babar. Foi assim, nesse dia todo mundo fala assim, quando você deixar ela babar, você vai chorar. E é verdade. Eu fui com o coração na mão e fui chorando mesmo. Fui chorando, fiquei muito triste de ter que tirar a Vitória de casa para ela ir para babar. Mas, felizmente, foi uma pessoa da igreja, uma pessoa que, assim, que a gente já conhecia, que já tinha filho, já tinha experiência. Mas a gente fica com o coração apertado quando a gente deixa o filho da gente assim na babá, né? Então tem que ser uma pessoa assim que a gente já conhece, que a gente já tem uma afinidade, né? Ali. Tu chegou a amamentar, amor? Amamentei a Vitória e eu tirava leite também. Né? Tinha que levar a bomba pro trabalho e ia tirando ali. E trabalhando de madrugada, continuasse nesse trabalhava, ritmo? Quando a Vitória nasceu, eu trabalhei de 3 às 11. Então, eu deixava a Vitória 2 horas na babá e pegava ela tipo 11h40 da noite. Fazia o horário. Isso, 3 às 11. Mas aí eu pedia, não dá banhozinho nela não, porque eu quero dar, né? Ela ia de banho tomado e quando ela voltava para dormir, eu falava, não dá banho nela não, deixa que eu dou o banhozinho dela. E eu que dava o banho dela de noite. Eram poucas coisas, mas era o que eu podia fazer na época, né? Eu não podia sair do emprego que eu estava, porque os nossos documentos, foi a última anistia que teve, que nós entramos, e foi por lá que, né, que nós fomos abençoados, nós tivemos nossos documentos, e eu não podia sair de lá, até que saísse realmente toda a documentação. E foi isso que a gente pode fazer. E quando eu tinha que fazer hora extra aos sábados, meu esposo ficava com a Vitória, até que eu consegui, né, sair e ser mãe full time mesmo. Daí nisso veio o Noah. Quanto tempo depois? O Noah, eu acho que a gente esperou demais. É uma dica aí para as mães, não esperem tanto. Não, a gente se arrepende amargamente, porque a gente poderia ter tido uma outra criança depois da Vitória e uma outra depois do Noah. A gente planejava em ter 4 filhos. E eu tive a Vitória, esperei 4 anos e meio, 5 anos para ter o Noah. Então tem essa diferença. Né? A Vitória fez 19 anos, o Noah fez 14. Então tem uma diferençazinha aí, né? Entre os dois. Mas eles se dão muito bem. Né, amor? Não, os dois, assim, né, são calmos. São bem tranquilos. A Vitória, sim. A Vitória, eu podia ir em qualquer lugar.
Eu falava, Vitória, senta aqui. Se eu demorasse 1, 2, 3 horas, a Vitória estaria lá. O Noah, não. O Noah, eu botava ele sentado na cadeira, falava assim, antes de eu terminar a frase com ele, ele já tinha saído há muito tempo, já estava lá na frente. Então, o Noah é temperamentos diferentes, filhos diferentes, temperamentos diferentes. Mas o Noah sempre, por ser menino, né, sempre foi mais agitadinho que a Vitória. A Vitória sempre foi mais calma. Amor, e tu sentiu uma maternidade diferente quando o Noah nasceu para a Vitória? Tu já estava mais tranquila com relação a isso? É bem diferente. Bem diferente. O Noah, o parto dele já tinha sido marcado. Então eu já sabia o que ia acontecer. E nessa época do Noah, a gente passou realmente por um momento muito difícil. Foi na época da crise. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos. E foi uma época muito difícil. Eu me lembro que eu não consegui fazer o quarto do Noah. A gente não conseguiu comprar o berço do Noah. Então, a gente comprou o Moisés, ficou no meu quarto mesmo, porque o escritório era no quarto que ficou sendo do Noah. E a gente deu um jeito. Lá em casa, tirou umas roupas nossas, colocamos as roupinhas dele ali, e nós estávamos muito contentes. É o que importa. A gente estava muito feliz com o Noah, mas depois de um mês, 2 meses, eu creio que nós conseguimos começar a planejar o quartinho dele. Mas a gente não tinha conseguido, mas foi bênção. Quando ele nasceu, tu diz assim, né? Depois que ele já tinha nascido. Foi bem depois que ele tinha nascido, que a gente conseguiu montar o quartinho dele. Por causa dessa crise. Mas só abrindo um parênteses, né? Que o Noah também tem um Noah. Tem. Né? Então, quando eu estava, né, num momento, assim, bem difícil também da nossa vida, e eu com o Noah, assim, no colo, e Deus me veio, assim, o significado de Noah, né? E você falando que o Noah nasceu bem na época da crise, e o meu Noah nasceu também numa situação que nós havíamos acabado de chegar, sem muitas expectativas, né? E o Senhor me deu. Olha para o teu filho. O Senhor falou comigo. O significado do nome dele é descanso. Isso. Verdade. Descansa nos meus braços. Isso mesmo. Né? E quando você falou agora, eu lembrei disso, porque mesmo no momento de crise, vocês estavam muito felizes com a chegada do Noah. Muito felizes. E quando a gente é mãe, quando a gente está preparando ali, a gente está gerando, né? Ninguém sabe o que está dentro da barriga, mas a mãe já fica uma expectativa muito grande. Então, você não poder fazer o quarto, você tá desesperada, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, foi realmente isso. E o nome dele, nós decidimos na sala de parto. Nós estávamos com 3 nomes na cabeça e tínhamos 3 nomes em mente, mas veio Noah. E a Vitória também tem um. A Vitória, sim, é a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. A Vitória também tem. Todos os 2 têm um significado. Amor, então, retomando ali, né? Você sempre trabalhou fora e eles ficavam em daycare, ficavam com alguém. A Vitória foi para a babysitter e quando ela completou 3 aninhos, eu coloquei ela numa escola. E também não foi fácil essa escolha da escola. Isso eu já estava em casa, mas eu trabalhava com meu esposo. E foi uma escola cristã. Nós decidimos a escola cristã. Eu me lembro que na época a gente pensou assim, vamos abrir mão de algumas coisas, de alguns lazeres, para pagar a escola. Então, nós abrimos mão, às vezes, de uma viagem, porque tinha que pagar a escola. Então, isso foi tudo muito bem acordado entre nós, né? Nós conversamos sobre isso e nós decidimos, nós vamos manter os nossos filhos numa escola cristã. E a minha filha se formou na high school e realmente foi. Todos os anos foram escola cristã que ela estudou. E o Noah também, logo quando... O Noah também, as mesmas escolas. Amor, e como é que tu vê eles hoje, assim, com todo o reflexo, né? Vitória com 19 anos já. 19 anos. Ela tá cursando o college? Tá fazendo college. Ela gosta muito de criança, né? Então, ela quer fazer alguma coisa relacionada à criança. E o Noah ainda está na 7ª série e tá ainda amando o futebol, né? Ele ama muito futebol, então ele toca também. Ele toca instrumento de corda
E a Vitória toca teclado na igreja também. Isso, amor, e agora é isso que eu vou chegar. Daí quando tu começou a introduzir, vocês sempre cantaram em casa? Como que tu começou a introduzir essa parte instrumental neles? Tu viu a aptidão deles ou era uma coisa de vocês, assim? Olha, Tu já canta? desde que eu nasci, sempre fui odiada pela música. A minha mãe canta, minha mãe toca alguma coisa. Meus tios tinham uma banda. Uhum. Então, e até hoje é assim, eles são assim voltados para a música, desde sempre, eu vou dizer assim. Desde sempre eles são voltados para a música. Então, o meu dia a dia já era mais assim. E quando a Vitória fez 6 anos, 7 anos, nós colocamos ela numa escola para ela aprender o teclado. Uhum. E ali ela foi e toca até hoje. Até hoje. Ela trocou de professores, claro, mas ela começou com 7 aninhos. E tem gosto, né? Tem. E o Noah tem. Baixo. O Noah começou com violão, foi para guitarra, depois ele foi para o baixo e toca agora violão, baixo, fica ali. Então, para quem não sabe, eles tocam no Ministério de Louvor da igreja. Tocam no Ministério. Desde quantos aninhos? Bom, a Vitória, ela começou a tocar na igreja mesmo. A gente não tinha ninguém para tocar. E ela só tocava os acordes ali, pá, ali. Falei, Vitória, não tem jeito, é você mesmo. E ela não queria de jeito nenhum. Falei, não, minha filha, você vai ter que tocar. Aí ela começou a tocar e começou a se apaixonar, né, pelo ministério de louvor e tá até hoje. E ela ama o que ela faz. E o Noah, a mesma coisa. O Noah, a mesma coisa. O Noah... Mas ele já é mais desinibido. Sim, desde pequenininho eu ia ministrar na igreja. Ele não desgrudava de mim. Acho que menino é mais grudado com a mãe, né? Então, o Noah, desde pequenininho, então ele pegava aqueles violãozinhos, sabe, de brinquedo, ali, e ia, tocava assim, do lado, eu ministrando, estava ali, né, todo mundo ministrando ali, baterista, né, o guitarrista, o baixista ali, e o Noah no meio. No violão. E muitas vezes falava, Viane, ele tá atrapalhando, porque ele tá tocando muito forte ali, muito forte, ele atrapalhava, eu chegava a atrapalhar, porque a gente chegava a escutar ele, a batida dele ali nas cordas ali, mesmo sendo um instrumento de brinquedo, era muito forte, né? Aí até que ele deu idade, e eu lembro que o violão era muito maior que ele, e mesmo assim ele tentou e conseguiu tocar. Ô, amor, e como é ser mãe de adolescente? Noah, tu falou, tá com 14, Noah, né? com 14. Então, pré-adolescente ou já se considera adolescente? Já se considera né? adolescente, já. É 13, né, amor? 13 que tá? O quê? Adolescente? Não, que vai... Começa de 13, 12 é pré-adolescente, 13 já é adolescente. Nossa, mesmo eles estudando escola cristã, estando na igreja com a gente 24 horas por dia, eles não são diferentes dos outros adolescentes, não. Nós temos trabalho, sim, os hormônios são os mesmos, é a mesma coisa. Só que a gente inculca muito a Bíblia neles, né? E meu esposo e eu, a gente ora muito e a gente ora para que o Senhor se revele a eles através de sonhos, que o Senhor desperte cada dia mais, e essa é a nossa oração, que eles cada vez mais se apaixonem mais pelo Senhor, que eles tenham mais temor pela palavra, que eles leem a palavra. Então, muitas vezes eu me vejo quase dormindo, minha filha me liga, mãe, assim, 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 ela está estudando Apocalipse agora. Mãe, assim, assim, o que quer dizer isso assim? Às vezes eu tô quase dormindo. Ela me faz umas perguntas que você só se faz para um teólogo, assim, a curiosidade dela e do namorado tá, assim, muito grande já. Então, eu tô vendo que eles estão cada vez mais se apaixonando pela Bíblia também. Então, isso nos deixa, assim, com um coração muito grato ao Senhor, porque a gente vê que as nossas orações têm sido ouvidas. E os teus ensinamentos, né, amor? Foi o que tu falou, tu usou uma palavra, encucar. E é uma coisa que a gente tem até falado aqui, e é isso mesmo, é um encucar mesmo, é isso. É ler todo dia, é estar aonde for, é no andar, é no sair, é no caminhar, é nas amizades, né? Porque vocês sempre foram rodeados de pessoas
com o mesmo papo da igreja, ela na escola, graças a Deus, Deus guardou. A gente sabe que a escola cristã pode ter até pessoas que são ruins em casa, daí o pai coloca na escola cristã. Tem isso também, né? Tem. Então, assim, mesmo lá, eu estudei, né? Deus guardou. Eu estudei em um colégio que, quando foram falar para minha mãe, meu Deus, mas a Bianca vai estudar lá tem gente que usa droga, não sei o quê. Mãe, não, minha filha vai guardar. Gente, nunca vi. As minhas amizades eram outras. Meus envolvimentos eram outros. Então, mesmo naquela escola, né? Então, mesmo na escola cristã, claro que se você puder, né, amor? É uma ótima escolha, com certeza. Né? Porque já vai estar ali, já vai estar o ensinamento, e você só vai em casa também fazendo a sua parte. Né, amor? Para ver se realmente estão passando, estão estudando, né? Mas é encucar, essa palavra. E agora ela namorando. Como é que foi esse negócio do namorado? Olha só, as minhas crianças estarem numa escola cristã não tirou a nossa responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade de pai e mãe. É herança do Senhor. E você não gasta uma herança de qualquer maneira. Você cuida da herança. Não é uma pessoa morre e deixa uma herança para você, um parente. Você não sai por aí jogando isso no lixo. Você cuida. Então, não tira a responsabilidade do pai e da mãe de cuidar. E os pais precisam prestar muita atenção nisso. Não tirar a responsabilidade, não transferir responsabilidade para escola, para igreja, para qualquer outro lugar. Não vai substituir. E eu tenho adolescentes lá que realmente falam, que a gente conversa, que eles vêm se aconselhar, pedir conselhos, me ligam, me mandam, mas eles mandam mensagem, que eles não gostam de ligação, né? Então eles me mandam mensagem e a gente conversa muito. Não transfira a responsabilidade de pai e mãe. Amor, e tu sempre teve esse teu pensamento, como tu tá me falando agora, ou tu foi adquirindo ao longo da caminhada dessa responsabilidade? Porque como você falou no começo, primeiro foi um susto, não sabia onde estava me metendo. Então, onde você começou a adquirir, não, eu tenho que fazer diferente, para que lado eu vou, como eu vou, como é que foi isso? Orou, Senhor, me dá uma revelação. Olha, o Senhor, Ele vem se revelando a mim de uma maneira, assim, extraordinária. Às vezes eu me pego, assim, coisas que eu orei e o Espírito Santo me lembra. Você lembra que você orou por isso? Você lembra que você pediu sabedoria? Eu sempre peço sabedoria para cuidar das crianças, cuidar da minha casa, do meu esposo. Eu sempre peço muita sabedoria ao Senhor. E muitas vezes Ele, assim, quando eu menos espero, eu sinto que é o Senhor falando comigo, porque eu já orei sobre isso. Então, é mais ou menos assim. Você me perguntou do namorado da Vitória. Uau! Eu conheço o namorado da Vitória desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Meu Deus! Sim. Amor, e tu orava a esse respeito? Porque eu oro. Jesus, a pessoa, os relacionamentos. Olha, é uma história muito, assim, todo mundo fica assim, nossa, é verdade? Sim, os pais dele, eu não sei se meu esposo lembra disso, mas eu cheguei num domingo. Eu cheguei num domingo bem umas 11 horas da manhã, botei os pés aqui nos Estados Unidos. Às 7 horas da noite a gente estava na igreja, nesse mesmo dia. Na segunda-feira ele me levou para conhecer uma loja brasileira, a única loja brasileira que tinha na cidade. Aí nós fomos nessa loja e o pai dele estava lá. E eu conheci a mãe dele começou a fazer meu cabelo, começou a fazer minha unha, a gente conversava, e ela engravidou, e logo após, 3 meses depois, eu engravidei. Nossa! Então, eu ia fazer unhas, eu levava a Vitória comigo, e o Estevão estava lá. Então, foi desde pequenininho mesmo, mas depois ele se afastou. Eu lembro que antes de eu realmente, né, me converter, assim, ela que me convidava para vamos ter essa programação de mulheres na igreja, ou vamos ter isso. Ela que sempre me encorajava aí eu nem, acho que ela nem se lembra disso mais, mas ela que me encorajava aí, ela que me dava força para me manter no evangelho, porque eu não vim de uma família evangélica. Então, ela que meio que me impulsionou também a
a estar firme na igreja também. E eles são brasileiros. Os pais são brasileiros, ele nasceu aqui. Eu lembro que eu fui no chá de bebê dele, ela foi no chá de bebê da Vitória, e no aniversário, e foi assim. Mas depois a gente se afastou, que a gente se mudou para uma área mais longe, né? De onde a gente morava, mas eles se conhecem desde pequeno. E se reencontraram aonde? Se reencontraram, eu creio que, acho que a primeira vez que ele viu realmente a Vitória, assim, quando a Vitória estava maior, foi o meu esposo que mostrou a foto. Olha a Vitória aqui, mostrou pro pai dele e para ele, que estava numa lanchonete brasileira, e mostrou. E falou assim, olha como é que tá. Aí começou, né? Eu vi sua foto, não sei. Começou aquela história, porque tem os brasileiros têm mais ou menos assim, sabem mais ou menos o grupinho, né? Então eles começam, um conhece um, que conhece o outro, que conhece o outro. Aí geralmente fica assim, esse meio que amigos em comuns, né? E ele continua cristão também, né? Sim, ele continua, ele já está na igreja, ele traduz agora. Ai, que bem. Entendeu? E os dois terminaram o jejum. E agora eles estão estudando o livro de Apocalipse. Que lindo, amor. Os dois juntos. Mas voltando a essa parte, então, dos adolescentes que tu ia falar, eu acho que eu te cortei um pouco. Que eles te mandam mensagens e como é que é isso, amor? Como é que hoje o adolescente está se sentindo? A gente tem falado um pouco aqui nos nossos podcasts acerca da imposição de limites, né? Que às vezes até os pais, tanto o amor como o limite, porque na verdade o limite é uma forma de amor, né? E às vezes a gente vê adolescentes, a gente também ficou ali alguns meses com os adolescentes da igreja, podemos vivenciar isso um pouquinho. Que eles precisam de conversar, né? Da gente sentar, olhar no olho, prestar atenção no que eles têm para dizer, né? Então, fala um pouquinho como tem sido essa tua experiência. Uau! É assim, eu ainda me sinto uma adolescente, né? Mas eu me identifico com eles. Eu creio que essa é uma das chaves, né? Identificação. Eu me identifico com eles. Eles têm uma energia que não se esgota, sabe? Eles comem qualquer coisa, eles gostam, eles sentam, tudo é festa, entendeu? E eles são uma esponja. Então, você pensa assim, às vezes a gente está ministrando uma palavra, a gente pensa assim, nossa, tá todo mundo voando. Não estão. Eu tenho testemunhos de mães que às vezes mandam mensagem, me ligam e falam assim, nossa, meu filho chegou em casa falando essa e essa é a mensagem. Falou isso, isso e isso. Aí eu fico assim, nossa, Senhor, obrigada, tá dando certo. Mas a gente tem que ficar procurando estratégias com eles, porque eles têm um certo tempo de prestar atenção também. Então não pode ser uma coisa muito repetitiva para eles, né? Então tem que ser assim, tem que ter um cronograma assim para eles. Com dinâmica, né, amor? Isso. Com comes e bebes, né? Sempre, pra dar sempre. Comida tem Nem que ter. Nem seja uma bala. Tem que ter. Tem que ter a pizza do final de semana. Tem que ter com eles. O amor, e tu sentiu assim que o fato de tu ter essa maternidade com o adolescente te aflorou mais em estar no ministério, em pastorear esses adolescentes? Uau! Tipo assim, porque hoje eu posso me comunicar com eles, porque eu também tenho filhos nessa idade, ou já veio desde antes, assim? Eu creio que para eles, eu acho que seria mais difícil, os meus filhos. Porque eles têm dentro de casa, eles têm a mãe, eles têm a pastora, eles têm a líder, eles têm tudo em uma mesma pessoa. Então, tem vezes que eu tenho que falar um não. Eu tenho que ser a líder. Tem vezes que eu tenho que falar, tenho que abraçar. Eu tenho que ser mãe. Eu tenho que falar muitos nãos com eles. Eu tenho que impor limites. Aí eles falam, mas assim, fulano vai, ou ciclano tá fazendo, ou não sei o quê. Aí vem aquela velha frase de mãe, você não é todo mundo. Né? Tem sempre assim, né? Mas por quê? Eles têm muitos porquê, né? Por quê? E outra coisa, quando eles fazem uma pergunta extraordinária, eles já sabem a resposta. Eles só querem ouvir da sua boca. Eles já sabem. Aí,
tem que pôr limites, né? Porque... E tu acha, amor, que tá faltando isso mesmo hoje nessa geração? Tá Tu faltando. tem conseguido conversar e passar isso para alguns pais das adolescentes que vocês têm pastoreado? Como é que é isso? Sim, olha como a gente pensa, como funciona. Uhum. Dentro da sua casa, você é quem manda. Uhum. Mas a gente dá a direção. A gente dá conselhos. Vamos supor, na minha casa, na nossa casa, a Vitória só pôde namorar com 18 anos, a partir de 18 anos. Antes disso, não. Então, foi uma regra dentro da nossa casa e ela entendeu. E essa mesma regra vai valer para o Noah. Só que o Noah precisa estar trabalhando. O Noah precisa estar assumindo uma responsabilidade maior. Se ele vai assumir um relacionamento, ele precisa ter uma responsabilidade maior. Então, tem que ter limite. Você tem que se impor para o seu filho. Ele não tem que te ver só como uma amiga. Ah, minha mãe é legal, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Não. Eu sou legal, eu sou mãezona, eu sou adolescente, eu pulo, eu grito, eu canto, tudo. No culto de adolescentes ali, né, me misturo ali no meio deles. Sim, mas eles têm que entender que eu sou uma figura de autoridade. Os meus filhos, a mesma coisa. Eu sou autoridade sobre eles dentro de casa. Se eu digo não, se o pai diz não, não é não. Se eu digo sim, sim é sim. Você pode ir? Pode. Você pode... Não, não vai. Hoje não vai. Tá bem no estudo? Tô. Então, nós vamos... Não tá bem, não? Então, nós vamos cortar alguns privilégios. Porque aí você vai focar 100% ali. Então, a gente tem que se impor, sim, para os nossos filhos. Nós temos que impor limites para eles. Eu creio que faz eles crescerem muito mais. Eles têm que entender que eles não vão ganhar tudo. Não vão ganhar tudo assim de graça. Como eles têm que fazer alguma coisa, não é troca. Não é troca, não é negociar o amor de mãe, não é negociar o amor de pai. Mas eles têm que entender que eles têm uma autoridade. Tem um merecimento também, né, amor? Chamar atenção, cobrar, às vezes dar umas palmadas, é amor. Você está ensinando eles que tem dois caminhos. Esse é o certo e esse é o errado. Tem que amar. O segredo é amor. Mas o amor não é só passar a mão na cabeça, não é só falar sim. Amor também é falar não. Hoje você vai para a cama mais cedo. Me dá o seu celular aqui. Isso também é amor. Tirar o celular. É falar hoje você não vai. Hoje você fica. Hoje você está de castigo. Hoje você pode ir. Isso é amor. Isso é amor também. Amor, que legal. Uau! Estou aprendendo. O amor, e com relação às telas? Como é que vocês são assim, com eles? Celular que tu mencionou, eu lembrei. Vamos lá. Tipo, tem aplicativo, vocês olham o celular, sabe as senhas, como é que é? Sim, o Noah usa o mesmo iCloud que eu. Então, tudo que ele tem no celular, eu tenho no meu. Entendeu? Então, tudo que ele faz, às vezes a gente... dá o seu celular aqui. Não tem porquê, ele tem que entregar. Porque se ele perguntar por quê, eu já sei que tá escondendo alguma coisa, né? Então, dá o celular que ele já entrega. Vitória é a mesma coisa. Tá dormindo? Eu posso lá rodar lá as mensagens, saber tudo, pronto. A gente tem que saber com quem está conversando com os nossos filhos. Porque se eles estão dando maior atenção de um lado, quer dizer que nós estamos falhando nessa atenção. Entendeu? Se eles estão dando mais atenção para uma coisa, para uma outra amizade, quer dizer que nós estamos falhando na nossa amizade com eles. Se eles estão tendo gosto por outra coisa, que não seja que a gente ensina, a gente está falhando. Nós, como os pais, nós estamos falhando. E é bíblico, né? Ensinar o seu filho no caminho. Você tem que estar no caminho para estar junto com ele. Ele tem que estar junto com você. Ele tem que professar a mesma fé. Ele tem que ter o mesmo temor. Ele tem que ter a mesma paixão. Eles têm que ter a mesma leitura. Então,
Com os dois é assim. A Vitória já tem 19 anos. E mesmo assim, se for necessário, sim. Vai ter o Aquele celular negócio, tomado. né, amor? Enquanto estiver debaixo do meu teto. Mesmo casadas também. Também. Quero continuar, porque é assim. Vou continuar assim. Ô, amor, e Não hoje é fácil. a gente falou um pouquinho, né, que tu trabalhava bastante no começo. E hoje vocês têm uma empresa, né? E como tu administra tudo isso, né? Porque administrar uma empresa, administrar a casa, ser mãe. Porque hoje o que a gente ouve dos pais, não tenho tempo. Eu trabalho muito. Então larga o filho, às vezes, né, com um tablet na mão, sem direcionamento, sem saber o que está vendo ali nas telas. Como é que tu administra tudo isso e puxou essa responsabilidade da maternidade, mas daí, gente, tem tempo para ser mãe nisso tudo? Falta de tempo é desculpa? Não, tempo, todo mundo tem 24 horas. E tempo a gente faz. Eu estava conversando com meu esposo que eu li em algum lugar que a moeda mais valiosa é o tempo. Então, não tem desculpa para eu não tenho tempo. Você tem prioridades diferentes. Mas tempo você tem. Todo mundo tem 24 horas por dia. Não adianta, eu não tenho tempo disso, você tem tempo. Às vezes eu costumo brincar até com meus filhos. Você tem de 12h às 6h para fazer. Por que você não fez? Mas eu tô dormindo. Não, 12h às 6h. Aí eles ficam rindo de mim, né? Porque todo mundo tem 24 horas por dia. É questão de prioridade. É priorizar. Não adianta. Tempo é a moeda mais valiosa. Não adianta. Se você tá doente, o dinheiro não vai te comprar saúde. Entendeu? Então, é o tempo. Tempo não é desculpa, é prioridade. E eles sempre daí foram para a escola cristã, e daí você levava para a escola e você pegava. E daí foi começando com o pai das crianças, né, seu esposo, a administrar esse tempo assim de vocês dois também. Né? Porque... Sim, nossa, foi... Agora a Vitória já está dirigindo, né, desde os 17 anos e meio. Ela começou a dirigir, então ela mesma levava o Noah para a escola. E ela também ia. Mas se eu falar com você que eu sei o que eu fiz, eu vou estar mentindo, eu não sei o que eu faço. Porque a gente tem que estar na empresa, a gente tem que ser mãe, eu tenho que estar presente no ministério, eu tenho que estar presente na minha casa. Eu tenho os afazeres de casa, que é lavar roupa, eu tenho que ir na organização, as crianças têm que cuidar das coisas deles. Então, se eu falar para você, nossa, você tá dando conta de tudo, eu vou falar que eu não estou dando conta de nada. Porque mãe é assim, ela quer, mulher, né? Ela quer dar conta de tudo e tudo tem que ser 100%. Se não for 100%, a gente pensa que a gente tá falhando. Mas às vezes, quando a gente vai conversar com os nossos filhos, eles vão falar uma coisa totalmente diferente da gente. Né? Mas dia de segunda-feira, mais ou menos, eu fico em casa. A maioria das vezes eu fico em casa. Para ter mais esse tempo. Cuidar mais de casa. Eu amo cuidar de casa. Cuidar da minha casa. Eu amo isso. Ficar ali. Tem gente que fala que não acredito que você gosta disso. Eu amo lavar uma louça. Eu amo passar uma roupa. Eu amo guardar roupa. São coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. E para mim é um prazer cuidar da casa, da minha casa, com carinho. Eu acho que as mães têm isso, né? Cuidar da roupinha do filho, colocar ali e tudo mais. Mesmo que já estejam grandes, né? Daqui uns dias eu já fico pensando, a Vitória daqui uns dias vai casar, vai ter a casa dela, né? O Noah daí um tempo também vai ter a casa dele. Aí vai ser só eu, meu esposo. E vem o ciclo da vida, vão vir os netos, né? E é o que a gente faz. Amor, e até hoje, com relação à escola, eles chegam da escola, tu pega a lição com eles ou cada um já tem a sua responsabilidade? Não, cada um, eles têm que ter a responsabilidade deles. Eles têm, mas tipo assim, tu fica... Mas eu tenho que ficar perguntando. Tá pronto? Já fez? E aí? Mas como eu tenho o aplicativo da escola, então eu consigo ver o que ele tem de dever, o tempo que ele estava fazendo, né? Eu consigo ver as notas, consigo ver tudo.
pelo aplicativo da escola. Então eu já pergunto, mas isso é assim, assim? Aí ele fala, não é para hoje. Não, é para hoje sim. Mas tem assim os deslizes, né, de 9 horas da noite. Mãe, eu tenho um projeto para entregar. Que dia, Noah? Amanhã. Vitória, por favor, filha, vai lá. Às vezes eu tô numa visita. Mãe, o Noah tem um trabalho para entregar. Falei, Vitória, por favor, minha filha, vai lá pra mamãe. Vai lá, ajuda seu irmão. Ela bem bonitinha. E ela vai. Mãe, mas ele falou em cima da hora. Sim, ele falou em cima da hora, mas agora você vai. Eu não preciso de outro problema, eu preciso de uma solução. Vai agora e faz isso. Isso não aconteceu, não foi uma, não foi 2 vezes, não, tá? E eles têm uma diferença grande de idade. Eu e meu irmão é 2 anos e 5 meses. E eu lembro até hoje, pouco tempo de diferença, mas eu fazia. Às vezes a mãe falava, não foi o Edson Filho que fez isso aqui, não. Porque eu gostava de fazer os deveres dele, porque eu já sabia, né? Bom. Porque eu já era mais velha, né? Daí eu ficava, tipo, sendo a professora dele, só que daí eu que fazia os dele. A gente, mas é mais ou menos velha, assim mesmo que funciona. No fim, por mais que a gente, né, aquele negócio de irmão mais velho, né? Só nós podemos brigar com o nosso irmão. Verdade. Eu vejo mesmo essa proteção da Vitória com o Noah, em relação à preocupação dela, com relação a quem está conversando com ele, quem está perto dele, Então, ela tem essa preocupação em estar meio que protegendo ele. Mas né? São valores, princípios que vocês passam dentro de casa. E olha que lindo, né? Às vezes eu falo assim, mãe, o Noah tá conversando com não sei quem, mãe, eu acho que não tá bom não, viu? Ela mesmo já fala, mãe, não tá bom não. Mãe, você viu aquela conversa? Não tá bom não, viu, mãe? Às vezes ela mesmo manda mensagem, mãe, checa aí o telefone do Noah. Ela já faz isso, sim. Então, né, amor? Eu já checo. E quando tu olha pra eles assim, claro que ainda não terminou, né? Ainda tem uma jornada, ainda tem um caminho pela frente. Mas tu tem, assim, né, olha para eles e diz assim, Senhor, obrigado, estou fazendo um bom trabalho. Os filhos que o Senhor me confiou estão dando certo. Sempre, socorro, Deus! É sempre assim. Porque não... Eu tô perguntando, porque a gente olha, né, pra quem não conhece, a gente olha pro Vitória e o Noah, são crianças, assim, amáveis, são crianças que estão lá na igreja, eles estão de manhã cedo, no domingo, eles ensaiam, eles estão no Ministério de Louvor, tu não vê aquelas crianças reclamar um momento, pelo menos pra quem tá vendo ali, né? Pode ser que até em casa tenha, né, uma reclamaçãozinha. Tem que acordar ou não? Eles são super de boa. Temos que ir pra igreja. Eles não reclamam, mas todo adolescente tem a dificuldade de sair da cama. Mas reclamar assim, o Noah pergunta assim, mãe, que eles falam português bem errado, né? Eu vai tocar hoje? Fala, vai, meu filho, você vai tocar hoje. Por que, meu filho? Tem outro pra tocar no seu lugar? Tem que orar pra Deus mandar. É isso mesmo, mas eu vou tocar hoje, mas o Noah... Agora ele tá mais na fase de ter mais dificuldade de levantar, né? Mas a gente fica, Noah, 6h30. Noah, vamos, Noah, toma seu banho, Noah, vamos, Noah. Ele chega lá de tupete e vai-se embora. Não, agora é o cabelo de brócolis, né? Aquele... Agora é pra baixo. É uma enroladinha pra baixo, pra baixo. Não tá mais nessa foto aqui? Não, já cresceu. Já deixou crescer ali. Então eu pergunto assim, porque a gente vê eles, né, vê a família e até se espelha mesmo, né? Porque hoje, como eu tenho o Noah e a Zoe pequenininhos, e a gente olha assim, ai, Senhor, nos ajuda para chegarmos assim, né? A gente sabe que não é fácil. Eu acho que toda mãe tende a outra mãe. E eu me lembro assim, quando eu pensava em ter filhos, né? A gente demorou 8 anos para decidir se agora vamos lá. Porque eu não era eles criança. A minha preocupação sempre foi com a adolescência, porque todos nós já fomos adolescentes. Olha que eu nem fui muito peralta. Até fui tranquila para minha mãe, mas a gente fica pensando, não é a fase da criança que tá ali na tua cobertura. Filho, veste essa roupa, veste, come isso, come, né? Não tem desejos com relação financeiros, assim, quero esse celular de última geração. Criança não tem isso, né? Criança é simples, criança é tranquila. Mas claro que eu vejo também que é a criação e o ensinamento. E como é que tu vê isso, amor, essa parte do consumismo com as crianças, com os adolescentes agora?
Eles são assim ou vocês ensinaram tranquila Olha. essa questão? Porque hoje a gente está no país do consumismo, né? Hoje vocês também já adquiriram uma estabilidade financeira que pode proporcionar algumas coisas que eles pedem e às vezes vocês podem dar e dizem assim, não. Tipo, não Vamos vou dar, esperar mais não um é a pouquinho. hora. Não é hora, vamos esperar mais um pouquinho. Questão do consumismo. A Vitória, eu sempre comprava roupa para ela. Ah, não, você precisa de uma roupa, você precisa de uma roupinha melhorzinha para você ir em tal lugar, ou nós vamos em tal lugar, e você precisa de uma roupa melhor. Eu sempre, assim, comprava para ela. Não era sempre, né? Não era, né? Quando ela nasceu, sim, todo final de semana eu estava na loja comprando uma pecinha de roupa para Vitória. Mas depois, com o passar do tempo, não. Você precisa de uma roupa para essa ocasião, de roupa para essa ocasião. E eles nunca foram assim de pedir assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Dessa marca, porque hoje a gente vê os adolescentes um pouco nessa vibe, né? Não. Quero esse tênis dessa marca, às vezes até com a influência dos amiguinhos da escola, essas coisas assim, né? Quando eu precisava de comprar tênis assim, qual você quer? Eu quero esse, ou esse aqui. Aí a Vitória ficando mais mocinha, né? Mais adolescente, ali, 15, 16 anos. Vitória, vamos fazer a unha, né, filha? Né? Vamos, né? Fazer a unha, vamos, né? Fazer o cabelo, vamos fazer a sobrancelha. Então, você vai ali meio que ensinando, né? A menina a ser mais feminina. Agora, o Noah é bem tranquilo. Menino gosta muito de tênis, né? Mas o Noah é mais tranquilo. Se comprar para ele tá bom, se não comprar também tá bom. Mas o problema é o seguinte, que toda semana ele cresce um pouco. Então as calças vai ficando muito curtas. E o pé também. O pé já tá assim, maior do que o pai. Então... Meu Deus, Johnny, tá ficando pra trás. É difícil. A gente olha assim, não, eu tô pronta. Aí a gente olha a roupa da criança e fala assim, peraí... A gente poderia estar no deserto, né? Que a roupa crescia tudo junto. Não, é verdade. Mas não cresce. Gente, a Zoe deu uma esticada que esses dias ela tava na igreja com as calças curtas, com as mangas curtas. Eu olhei pra ela, meu Deus, né, minha filha? Pensei nessa passagem do deserto mesmo. Nossa. Daí até olhei pra pastora, né, que a Viviane também é nossa pastora. Disse, meu Deus, né, pastora? A Zoe com as coisas tudo curtas, ó. Mas eu não vou comprar, não. Porque agora já tá acabando o inverno. Tem que comprar na estação de verão. Não é assim. E não dá bola, porque criança não dá bola. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eles vão crescendo, vão começando a entender, né? O que é uma roupinha mais bonita, o que é um tênis mais legal, qual é o celular da última geração. Mas assim, né, amiga? Teus filhos não são muito referência pra gente Não, falar. eles têm, assim, eles têm o celular deles, eles têm, né, o tênis, eles têm... a calça, eles têm a roupa, mas eles são tranquilos porque foi a criação de vocês também, né, amor? São tranquilos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Acho que vem mais do pai e da mãe aqui, de pegar e ir lá comprar, sabe? Para eles. Eles não pediram assim, eu quero isso, especificamente isso. Eu me lembro de um episódio que a Vitória pediu de Natal um iPod. Porque as meninas da escola têm, mãe, então eu queria ter também. Tem como, mãe? Aí passou muito tempo e eu falei assim, conversei com o pai, falei assim, a Vitória quer um iPod de Natal, que você acha? Aí ele, vou dar um iPod pra ela, daí a pouco ela faz ideia, a gente vai ter que comprar um telefone. Falei assim, vai ser isso aí, né? E começamos a pensar, a gente falou assim, vamos pensar um pouco. E a gente pensou, passou, acho que passou o aniversário dela. Eu sei que nós esperamos um bom tempo para comprar o telefone dela. Ele chegou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, se a gente comprar o iPod agora, daqui a pouquíssimo tempo nós vamos ter que comprar o telefone. Então, vai ficar 2 praticamente quase com a mesma função. Porque a gente não queria o acesso aberto para ela, a gente queria um acesso mais restrito. Aí ele foi e comprou, assim, não, vamos comprar o telefone, que já fica, já mata 2 coelhos, né, ali. Ela queria o iPod, mas não, vamos dar o telefone de uma vez. Aí a gente comprou o telefone, mas assim, a gente ficou assim bem em cima, mas demorou pra gente, nós decidir dar pra ela o telefone, pra ela.
Ai, amor, que bem. E ela tem usado com responsabilidade. Mas o Noah também. O Noah também, como eu disse, né? O iCloud do Noah é o meu. Uhum. Então eu posso ver tudo que ele tá fazendo. Com quem ele tá conversando, as mensagens, tudo. Amor, e hoje alguns pais, assim, dos adolescentes que vocês pastoreiam, chegam para vocês também para pedir algum conselho, alguma coisa aos pais? Tem chegado a vocês? Tem, porque a adolescência, eles se fecham muito, né? Então, não é igual você chegar num culto e tá todo mundo de mãos levantadas, cantando. Não. Eles chegam, eles sentam, celular. Uhum. Fica em pé, gente, todo mundo, vamos orar. Eles ficam em pé. Assim, não tem emoção na cara do adolescente, não tem. Então você fica ali, será que eu tô fazendo alguma coisa? Aí que vem o feedback dos pais, falando, ai, meu filho falou isso, isso, isso. Então a gente também incentiva eles, olha, se você tem alguma coisa, você precisa pedir perdão pros seus pais, você vai, você peça perdão. A gente ensina muito isso. A questão do perdão, a questão de que muitos reclamam também, meu pai não demonstra amor. Isso vários adolescentes falam comigo. Meus pais não demonstram amor, eles não tratam a gente assim, assado, porque fica comparando, né? Uhum. Infelizmente tem a questão da comparação. Eu falo assim, mas ele não é que ele não te ame. É a questão que é isso que ele recebeu. Uhum. Dos pais dele, dos seus avós, no caso, né? É isso que ele recebeu. Às vezes fala assim, meu pai não sai, não traz um presente, ele não compra um presente. Às vezes ele me dá o dinheiro para eu comprar o presente, ele não vai lá, não escolhe o presente. Às vezes estão esperando isso. Ou meu pai não vem e não me abraça. Porque às vezes ele foi criado num ambiente em que ele não foi abraçado. Ele não cresceu desse jeito. Ou às vezes ele acha que a maior prova de amor que ele possa dar ao filho dele é ele pegar o dinheiro que ele trabalhou, que ele suou, que ele cansou, entregar na mão do filho como prova de amor. Tipo assim, filho, eu te amo, vai lá e compra o que você quiser. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ensinar. E tem que conversar com os pais também. Olha, seu filho tá assim, eu tô achando ele assim, assim, assim. Tá acontecendo alguma coisa que eu possa ajudar? Você quer que eu converse com ele? Vocês querem conversar com ele? É assim, assim, assim. Eles falam, né? Então, tem tempos também. Nós tivemos episódios de droga, uso de droga, que os pais vieram procurar a gente, que a gente teve que conversar com um adolescente, conversar com os pais também, porque eles ficam desesperados. Nossa, eu falhei, meu mundo caiu, aquelas coisas todas, né? E são as más companhias, né? Tem tudo isso, infelizmente tem. E nessa parte, assim, de pastoreio, amor, que tu tens vivido, pastorear, daí tu acaba pastoreando os adolescentes e as famílias. Sim. Como é que é essa carga, assim, pra ti? Estou bem com esse ministério que o Senhor me deu, é isso que eu faço de melhor, é isso que eu amo fazer, que é cuidar de vidas, né? Hoje eu tô lá no departamento infantil, eu tô com o berçário, né? Então, eu e o moço estamos ali com o berçário, então é de 1 a 3 anos, e a gente já se sente um pouquinho assim, né? Porque a gente acaba pastoreando aquelas crianças que estão conosco na sala, mas às vezes chegam as mães para mim, Bianca, a minha filha não tá, eu tô amamentando, quero desmamar, tipo assim, são essas situações que aparecem para mim, o que você dá agora? Daí quando chega lá na adolescência, encontra uma pastora de adolescentes. Então eu vejo, assim, penso que os pais também vão dizer, nossa, vou lá perguntar para a pastora o que ela acha, porque ela já deve ter vivenciado isso, ela deve ter alguma coisa para me ajudar. E, né, tem que botar nos pés do Senhor, né, todas essas dificuldades, mas tem chegado, assim, muitos, porque o que a gente vê? A gente vê uma preocupação dos pais de levar os filhos para a igreja, né, às vezes não, mas vamos lá, não, eu não vou para a igreja, mas pelo menos eu levo meu filho, ele está lá sendo ministrado. Mas eu queria saber, assim, se tem alguém, assim, não, preocupado, vou lá perguntar para a Vivi para ver como é que tá, como que meu filho tá lá nos adolescentes, se ele tá fluindo, se ele tá aprendendo, se ele tá sendo transformado, sabe? E daí vou pedir conselho, se os pais estão preocupados com esse lado,
Olha, eu tenho os dois extremos. Uhum. Eu tenho adolescentes que os pais não sabem que eles estão na igreja. E tenho adolescentes dos pais que estão bem preocupados, que vêm conversar comigo. Ah, meu filho tá assim, tá assado. Tem os pais do feedback, tem os pais também que não sabem onde o filho está. Que só deixam eles na porta da igreja e vão embora. Entende? Que não tem a comunhão ali, não tem a palavra. Eles não vão para a igreja. Não né? vão para a Mas igreja, levam não o vão para a filho. igreja. De jeito nenhum, e o filho vai. E quer que os filhos melhorem, quer que os filhos fluam, Uhum. quer que os filhos tenham temor a Deus, tem tudo. Mas como é que eles vão ter se eles não têm o exemplo? Uhum. É difícil. Então, é aonde que eu bato na tecla. Ensinar no caminho. Se você não está no caminho, como é que você vai ensinar? Uhum. Você tem que estar lá. Entendeu? Você tem que estar acompanhando o seu filho, você tem que estar ali de mão dada com ele. Eu sei que tem muitos atritos. Adolescente tem conflitos, ele mesmo não sabe. A perna cresce, o braço cresce, a cabeça, nossa, menino transforma o rosto, o nariz fica maior que... Nossa, é muito diferente de menina. Mas eles têm os próprios conflitos. E eles não sabem como agir, uma coisa dentro deles, os hormônios, e vem tudo. E então não dá pra, é o que eu falo, mas você precisa estar junto com ele, pra gente poder caminhar junto. Igreja, né, com os pais. Isso, Fica tudo a mais base, né? fácil, né? É como eu disse lá no início, a gente não tem como mandar dentro da casa das pessoas, mas a gente tem como aconselhar, a gente tem como direcionar, a gente tem como dar uma palavra. Mas dentro da sua casa, tipo assim, eu não posso mandar. É a sua autoridade. Mas você não pode reclamar do que você está colhendo também. Uhum. O que você plantar, você vai colher. Não há diferença disso, né? Gente. E com essa palavra, né, Vivi, tens alguma coisa para acrescentar? Tens alguma mensagem aí para dar para as mães? Eu acho que já falamos tudo. Eu acho que essa tua palavra final aí já resumiu tudo o que nós pensávamos, né? Instrui o caminho. Mas se tu tivesse mais alguma coisa para falar, tipo assim, Bianca, esqueci isso, eu não posso esquecer de falar isso. Nessa minha maternidade eu aprendi que... Nessa minha maternidade eu aprendi que é cansativo. A gente fica muito exausta, querendo dar conta de tudo. A gente se sente assim, maioria das vezes, incapaz de cuidar dos nossos filhos. A gente se sente ausente. Mesmo estando presente, a gente se sente ausente. A gente se sente diferente. Que cabeça que eles estão pensando, né? Mas ame o seu filho. Ame incondicionalmente. E é o que eu disse antes. Amar não é só abraçar, passar a mãozinha na cabeça, mas é dizer não. Mas esteja junto com o seu filho. Nós estamos falando aqui, não é todo mundo que vai estar na igreja que vai ver esse vídeo, mas tenha o Senhor acima de tudo. Tenha o Senhor acima da tua casa, como o governo da tua casa. Tenha a palavra como base. Você tem que estar ensinando o seu filho, você tem que estar no caminho com o seu filho, né? E não vai ser fácil, né? Não vai ser prazeroso o tempo todo. Mas é gratificante. É muito gratificante. A gente, quando o bebê tá dormindo, quando os nossos filhos estão dormindo, quando eles são bebês, a gente vai lá no quarto para ver, né? E é tão lindo ver os nossos filhos dormindo. E eu vou no quarto dos meus filhos. Eu vou lá, às vezes eu chego, às vezes eu tenho que ficar até mais tarde no trabalho, eu chego, eu abro a porta, eu vou lá no Noah, abençoo o Noah, ele já tá dormindo, abençoo a Vitória. Então, não deixe de abençoar seus filhos,
Não deixe de falar da palavra do Senhor para os seus filhos. Não deixe de estar com os seus filhos congregando numa igreja. Não deixe de amar. Não deixe de escutar. Eles têm o que falar também. Eu creio que é isso. Amém. Eu não fui uma mãe perfeita, acho que eu não sou a mãe perfeita, mas acho que as mães fazem o melhor. Elas dão, né? Elas se dão, né? Para os seus filhos. Os filhos nasceram dela, mas ela se dá pelos filhos e acho que é isso. Não tem uma receitinha de bolo, né? Não é fácil, mas é divino. Amém. Divino. É divino. Divino. Obrigada, meu amor. Prazer Muito foi todo obrigada. Meu. Nossa, Muito aprendi obrigada. demais. Que palavra gostosa. Gente, muito obrigada por vocês que estão aí e nos ouviram até agora. Obrigada porque essa palavra foi muito edificante, pastora Vivi. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. E nos vemos na próxima. Que Deus abençoe.